noite, sejam bem-vindos à página da Primeira Igreja Presbiteriana de Tapecerica da Serra. Eu sou o reverendo Alexandre, pastor da igreja, e estamos agora transmitindo a mensagem pastoral. Então você que é da nossa igreja ou que nos visita, sejam bem-vindos a esse momento, nessa nossa transmissão, em que estaremos falando a palavra do Senhor, expondo a palavra do Senhor e edificando o povo de Deus. Então, a partir desse momento, você que nos acompanha pelo Facebook, os irmãos que acompanham internamente pelo Jitsi, nós vamos então dar início à nossa mensagem pastoral, mas antes eu gostaria de fazer uma oração pedindo a iluminação do Senhor. Então vamos fechar os nossos olhos e vamos orar ao nosso Deus. Não é um culto ao Senhor, eu sempre deixo isso claro, mas é a mensagem, é um sermão mais reduzido, mais curto, com o objetivo de trazer edificação, ensino, instrução ao povo de Deus. Tá? No momento em que nós iniciarmos os cultos, ou retornarmos aos cultos, nós estaremos avisando aos irmãos, aos amigos que nos acompanham pelo Facebook e outras mídias. Tá? Então vamos fechar os nossos olhos e vamos iniciar esse momento com uma oração. Deus querido, nós louvamos o Teu nome, nós Te adoramos pela Tua beleza, pela Tua santidade, por Teus atributos que são imutáveis, por tudo que o Senhor é, por tudo que o Senhor tem feito e ainda vai fazer em favor do Teu povo, daqueles que alcançaram a salvação por meio de Cristo Jesus. E nessa hora, Deus, que estamos reunidos aqui, remotamente, cada um de suas casas, cada um do seu lar, mas com o mesmo objetivo de ouvir a Tua palavra, de sermos alimentados pelo Senhor, suplicamos que o Senhor, então, responda por meio da Tua palavra, falando aos nossos corações, que a Tua palavra de fato aqueça os nossos corações e produza mudança em nossas vidas. Eu Te louvo, ó Deus, pelo privilégio que tenho de poder trazer a Tua palavra aos meus irmãos e àqueles que vão ao longo da transmissão interagir conosco através da página do Facebook. Que o Senhor esteja abençoando as nossas vidas. Ajuda-nos em tudo. É a oração que eu te faço em nome de Cristo Jesus. Amém. Meus irmãos, o texto da meditação desta noite, ele se encontra lá no Evangelho de João, no capítulo de número 17. Evangelho de João, capítulo 17, nós vamos ler do verso 9 até o versículo de número 19. Evangelho de João, capítulo 9, capítulo 17, corrigindo aí, capítulo 17, do versículo 9 ao versículo 19. Então, Evangelho de João 17, do 9 ao 19. Você que está conosco nesse momento, acompanhe a leitura que eu vou fazer da palavra do Senhor. É por eles que eu rogo, não rogo pelo mundo, mas por aqueles que me deste, porque são teus. Ora, todas as minhas coisas são tuas, e as tuas coisas são minhas, e neles eu sou glorificado. Já não estou no mundo, mas eles continuam no mundo, ao passo que eu vou para junto de ti. Pai Santo, guarda-os em teu nome, que me deste, para que eles sejam um, assim como nós. Quando eu estava com eles, guardava-os no teu nome, que me deste, e protegi-os, e nenhum deles se perdeu, exceto o filho da perdição, para que se cumprisse a Escritura. Mas agora vou para junto de ti, e isto falo no mundo, para que eles tenham o meu gozo completo em si mesmos. Eu lhes tenho dado a tua palavra, e o mundo os odiou, porque eles não são do mundo, como também eu não sou. Não peço que os tires do mundo, e sim que os guardes do mal. Eles não são do mundo, como também eu não sou. Santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Assim como tu me enviaste ao mundo, também eu os enviei ao mundo. E a favor deles eu me santifico a mim mesmo, para que eles também sejam santificados na verdade. Eu escolhi esse texto porque, além de ser uma das mais
preciosas orações que nós encontramos na Bíblia, feita pelo nosso Senhor Jesus Cristo, esse texto ele fala muito do momento em que estamos vivendo. Mas antes de associar o texto ao tempo em que estamos vivendo, ao momento que estamos vivendo, nós precisamos entender um pouquinho sobre essa oração feita por Jesus no capítulo 17. Essas são as semanas, os dias finais, os últimos dias de Jesus aqui com os seus discípulos. Um pouco antes ele celebrou a ceia com os seus discípulos no cenáculo e após esta ceia ele deu aos discípulos uma série de instruções, fez uma série de discursos em que ele ensinou e instruiu os seus discípulos acerca das coisas que estavam por vir. É dentro desse contexto, então, que ele fala sobre a vinda do Espírito Santo, que vai ocupar o lugar dele, ele vai para junto do Pai, os discípulos não ficariam sozinhos, não ficariam órfãos, mas o Espírito Santo seria enviado para cuidar deles. Tá? É dentro desse contexto, então, que acontece também esta oração que é registrada no capítulo 17. Alguns comentaristas acreditam que esta oração, bem como o discurso que envolve lá os capítulos 14, 15 e 16, foram dados ali depois da celebração da ceia. Se você já leu os relatos que os evangelhos fazem sobre a Santa Ceia celebrada por Jesus com os discípulos, num dos relatos, e aqui nós encontramos esse relato no Evangelho de João, eles, depois de celebrarem a ceia, louvaram ao Senhor. E é provável então que depois desse momento de celebração da Santa Ceia, Cristo tenha se dirigido a eles com alguns discursos e também fez esta oração que começa aí no capítulo 17, e você vai poder perceber isso logo no primeiro versículo, porque há uma ligação entre o primeiro versículo do capítulo 17 e as coisas que estão acontecendo antes no capítulo 16. No versículo 1 do 17 diz: tendo Jesus falado estas coisas, levantou os olhos ao céu e disse: Pai, é chegada a hora, glorifica teu Filho, para que o Filho te glorifique a ti. Então, depois do discurso que ele dá aos discípulos, das instruções que ele dá aos discípulos aí no capítulo 15, no capítulo 16, João nos diz que ele levanta os olhos aos céus e ele começa a orar. E essa oração, ela percorre todo o capítulo 17, tá? Do versículo 1 ao versículo de número 26, e ela pode ser dividida em três partes. A primeira parte é do versículo 1 ao versículo de número 8, em que o Senhor Jesus ora em favor de si mesmo. Ele ora para que o Pai o glorifique, para que o Pai receba a obra que ele realizou e que ele seja glorificado, voltando até a glória que ele tinha junto do Pai antes da encarnação. Do versículo 9 ao 19, que foi justamente o texto que nós lemos aqui, o Senhor Jesus faz uma oração pelos seus discípulos. Então, na primeira parte, do 1 ao 8, ele ora em favor de si mesmo, e agora, do 9 ao 19, ele ora em favor dos seus discípulos. E do 20 até o final, verso 26, ele ora pelos futuros crentes, por aqueles que hão de ouvir o Evangelho e crer em Jesus Cristo para a sua salvação, se tornando, portanto, discípulos. Então, essa é a estrutura da oração que Jesus faz. E por que eu escolhi esse texto para a nossa meditação nesta noite? Eu escolhi, meus irmãos, porque as circunstâncias em que o Senhor Jesus Cristo pronunciou essa oração, e os evangelhos fazem relatos de diversas orações, de diversos momentos em que Jesus orou. Jesus era um homem de oração. Os momentos mais decisivos do seu ministério aconteceram debaixo da oração, e assim eu poderia citar a escolha dos 12, Eu poderia citar o próprio início do ministério de Jesus, em que ele vai para o deserto e ali ele passa um momento de oração. O momento que antecede a crucificação também foi um momento de oração lá no jardim do Getsêmani, que inclusive vai acontecer um pouco depois desses textos que nós lemos aqui, no capítulo 17. Então, todo o ministério de Jesus Cristo, todos os passos importantes dentro do ministério de Jesus aconteceram debaixo da oração.
E era natural que o Senhor Jesus Cristo também orasse em favor dos seus discípulos, uma vez que ele estava indo para junto do Pai, que ele estava concluindo a sua obra, que a sua missão estava chegando ao fim, e depois de realizar, de completar a sua obra na cruz, ele seria então reconduzido ao céu, voltaria para junto do Pai. E ele sabia que o clima de abatimento iria acometer os seus discípulos, que após a sua ida para o céu, após a sua morte, após a sua subida para o céu, os discípulos ficariam entristecidos. No primeiro momento eles ficariam tristes por achar que Jesus Cristo havia morrido, que ele não ia mais encontrar com eles, não ia ter mais o contato, a companhia de Jesus. Eles ainda não tinham compreendido corretamente a questão da ressurreição. De todo modo, eles ficariam abatidos, desencorajados, desesperançosos. E Jesus, então, ele faz essa oração, e uma oração para que eles possam ouvir. É importante observar isso, que essa oração foi feita diante de todos. Não foi uma oração privada, não foi uma oração íntima de Jesus. Embora ele estivesse falando com o Pai de maneira íntima, ele fez questão de que os discípulos tomassem conhecimento do conteúdo daquela oração. E a parte que nós lemos, do verso 9 ao 19, ela vai trazer justamente a parte da oração de Jesus, que é também chamada de oração intercessória ou oração sacerdotal, porque ele intercede, como um sacerdote em favor dos seus discípulos. E essa oração, então, ela é feita em favor dos discípulos. O Senhor expressa, revela aquilo que ele, no seu íntimo, no seu coração, deseja para os seus discípulos. E eu gostaria, então, de compartilhar esse conteúdo da oração feita por Jesus em favor dos seus discípulos, porque muitas vezes, meus irmãos, nós nos sentimos abatidos, nos sentimos desanimados nesses dias, em que nós não temos mais a possibilidade de nos reunir na igreja. Para muitas pessoas, a reunião na igreja no domingo é a única forma de se conectar com outras pessoas. Nós vivemos num mundo cada vez mais solitário, num mundo cada vez mais vazio. Nós temos muitos recursos à nossa disposição, temos as redes sociais aí que nos dão a impressão ou a falsa impressão de que nós estamos cercados de pessoas, mas na verdade muitas vezes nós somos solitários. E encontramos na igreja a possibilidade de ter contato, de ter amizade, de ter companheirismo, de ter o cuidado dos irmãos. E na falta desse momento, na falta das reuniões regulares, muitas pessoas têm ficado abatidas, muitas pessoas têm ficado deprimidas, ficado desesperançosas. E é nesse contexto, então, que eu ofereço o texto aqui de João, capítulo 17, do 9 ao 19, para que vocês possam entender, assim como eu também, que embora nós não tenhamos mais o contato uns com os outros, embora nós tenhamos buscado alternativas, como agora estamos usando o Jitsi aqui internamente para a igreja, ou o Facebook para expandir a palavra através do Facebook, através dessa rede social tão importante nos nossos dias, nós contamos com a intercessão sempre presente do Senhor Jesus. O apóstolo Paulo, o autor de Hebreus, dizem que ele é o nosso sumo sacerdote. Então Jesus ele está sempre orando em nosso favor, intercedendo em nosso favor. Então nós não temos motivo para ficar desanimado, ou desanimados, porque o Senhor Jesus Cristo, ele intercede em nosso favor. E nessa oração nós vamos conhecer um pouco dessa intercessão de Jesus pelos seus discípulos. E a primeira lição que nós aprendemos aqui, ou a primeira parte dessa oração feita por Jesus em favor dos seus discípulos, é um pedido de Jesus para que o Pai guarde e proteja os seus discípulos. Nós vemos aí no verso 9 o seguinte, ele diz assim no verso 9, é por eles que eu rogo, não rogo pelo mundo, mas por aqueles que me deste, porque são teus. Ora, todas as minhas coisas são tuas, e as tuas coisas são minhas, e neles eu sou glorificado. Já não estou no mundo, mas eles continuam no mundo,
ao passo que eu vou para junto de ti. Pai Santo, guarda-os em teu nome que me deste, para que eles sejam um, assim como nós. No verso 12 ainda, quando eu estava com eles, guardava-os no teu nome que me deste, e protegi-os, e nenhum deles se perdeu, exceto o filho da perdição, para que se cumprisse as Escrituras. E depois no verso 15, não peço que os tires do mundo, e sim que os guardes do mal. Então a primeira parte da oração de Jesus em favor de seus discípulos é para que o Pai proteja, para que o Pai cuide, para que o Pai guarde os seus discípulos. Jesus ele pede pela proteção pessoal dos seus discípulos. Como nós vimos aqui, o Senhor Jesus diz, enquanto eu estava com eles, eu cuidei pessoalmente de protegê-los. Eu cuidei pessoalmente de guardá-los. Mas agora eu vou para junto de ti. E eu, então, estarei junto de ti. Então, eu confio ao Senhor. Eu confio a ti. Né? Eles não são meus, eles são teus. O Senhor colocou eles em minhas mãos. O Senhor me confiou eles durante o período em que eu estive com eles aqui na terra. E agora eu devolvo eles a ti e peço que o Senhor cuide pessoalmente de cada um deles. E essa oração, portanto, meus irmãos, é muito importante, porque o Senhor Jesus Cristo ele intercede para que o Pai cuide pessoalmente de cada um dos seus filhos. E saber disso, né, encoraja o nosso coração. Saber que o Senhor Jesus Cristo ele ora incessantemente para que o Pai manifeste o seu cuidado e a sua proteção. O Senhor Jesus ele diz que não vai orar para que nós sejamos tirados do mundo, mas ele ora para que nós sejamos preservados do mal. Isso nos lembra a oração do Pai Nosso, né? Quando o Senhor Jesus Cristo diz, não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Então aqui o Senhor Jesus Cristo ele confia ao Pai o cuidado dos seus filhos. Então nós estamos agora debaixo dos cuidados paternais de Deus. O mesmo cuidado que o Senhor dispensou com relação a Jesus, não permitindo que nenhum mal lhe acontecesse, não permitindo que nenhum mal lhe acontecesse antes da hora da sua entrega na cruz. Né? Deus o protegeu em todo momento. E Jesus diz, olha, com o mesmo cuidado que o Senhor tem para comigo, eu oro, eu suplico que o Senhor cuide de cada um dos meus discípulos. E isso, meus irmãos, como eu disse, é reconfortante, porque nós sabemos que o Senhor cuida de nós. Porque nós sabemos que o Senhor cuida de nós porque o Senhor Jesus Cristo pediu isso. Essa foi uma oração pessoal de Jesus. Esse foi um desejo pessoal de Jesus ao Pai. Pai, cuida deles. Enquanto eu estava aqui, eu fiz isso. E nenhum deles se perdeu, a não ser o filho da perdição. Mostrando aqui, por exemplo, meus irmãos, que a eleição se cumpre na pessoa de Judas e os 11. Os 11 eram preservados, enquanto Judas ele era o filho da perdição. Então, enquanto eu estava aqui, eu cuidei pessoalmente de cada um deles. Eu cuidei do alimento, eu cuidei do sustento, eu cuidei de instruí-los, eu cuidei de ensiná-los, eu fiz a proteção deles, nenhum mal aconteceu a nenhum deles. Então, agora que eu vou para junto de ti, eu rogo, eu suplico que o Senhor esteja cuidando de cada um deles. Que o Senhor, Pai, cuide de cada um deles. Então nós podemos aí aprender essa primeira lição. O Senhor Jesus, ele ora pessoalmente para a nossa proteção. Nós vivemos num mundo hostil, irmãos. Nós vivemos num mundo mau. Esse mundo nos odeia e a gente viu isso aqui na passagem. Esse mundo, ele zomba de nós. Esse mundo busca nos destruir. O mundo olha com desconfiança para o povo de Deus. E na primeira oportunidade, o mundo vai agir para nos prejudicar. Mas o mundo, não vai ter sucesso. Porque Deus pessoalmente cuida da nossa proteção.
nenhum mal vai nos acontecer, nenhum infortúnio irá nos alcançar, se assim o Senhor não quiser. Nesses tempos em que vivemos e tomamos todas as precauções para não ficar contaminados, para não sermos contaminados com o coronavírus, é importante ressaltar nossa responsabilidade, é importante ressaltar os nossos cuidados pessoais, a nossa higiene, e eu creio que depois, que voltarmos a nos reunir novamente nos templos, muitas regras vão ser aplicadas, A nossa vida, o nosso convívio social, ele vai modificar a partir de agora. Mas seja como for, o Senhor é quem guarda as nossas vidas. E nada, absolutamente nada vai acontecer nas nossas vidas sem a permissão de Deus, sem a ordenação de Deus. Se nós estamos de pé agora, se nós estamos vivos nesse momento, se nós estamos gozando de boa saúde, é porque Deus tem conservado. E ainda que a coisa seja diferente, nós estejamos acamados, estejamos infectados, ou qualquer outro mal venha nos atingir, isso só aconteceu porque Deus assim quis. O Senhor Jesus, ele orou e o Pai sempre ouve. Eu me lembro aqui quando o Senhor Jesus Cristo vai, no capítulo 11 de João, ressuscitar Lázaro. Ele diz: Pai, eu sei que o Senhor sempre me ouve, porque Jesus é o Filho do agrado do Pai. Então o Pai tem prazer em ouvir as orações do Filho e cumpri-las e atendê-las. Então isso nos deixa seguros de que o Senhor pessoalmente cuida de nós. Mas também, meus irmãos, nós aprendemos nessa passagem que o Senhor ora pela nossa alegria. E o verso 13 é importante para entendermos isso. Mas agora vou para junto de ti, e isto falo no mundo, para que eles tenham o meu gozo completo em si mesmos. Nós precisamos de alegria. E a razão é dada no versículo 14. Eu tenho lhes dado a tua palavra, e o mundo os odiou, porque eles não são do mundo, como também eu não sou. Então, por causa da palavra de Deus que nós recebemos, por causa de estarmos associados, ligados a Cristo, o mundo vai nos odiar. O mundo, ele vai nos desprezar. Ele fez isso com Jesus. Jesus Cristo foi desprezado. Jesus Cristo foi odiado. Ele realizou o bem diante de tantas pessoas e fez o bem a tantas pessoas. Mas ainda assim, no dia anterior à crucificação, o povo estava gritando: crucificam. Toda a bondade de Jesus feita em favor do povo, as curas, a alimentação, ele proveu alimento para o povo, os conselhos, as instruções, os ensinamentos, tudo isso foi esquecido e as pessoas gritaram: crucificam. Rejeitaram a Jesus. E ele mesmo diz: tantas vezes eu quis reunir vocês como uma galinha reúne os seus pintinhos, mas ainda assim Jerusalém rejeitou a Jesus Cristo. Os líderes religiosos rejeitaram a Jesus Cristo. E não eram somente os judeus, mas também os romanos, através das suas autoridades, rejeitaram a Jesus. E assim como aconteceu com Cristo, também aconteceu conosco. E quando nós somos atacados, quando nós somos rejeitados, quando nós somos odiados, a primeira coisa que nos vem é a tristeza. Nós nos sentimos tristes, nós nos sentimos abatidos, experimentamos ali um sentimento de tristeza profundo por causa dessa opressão, por causa dessa perseguição que muitas vezes sofremos por causa do nome de Jesus. Mas a oração de Jesus Cristo é para que nós tenhamos alegria, mesmo sendo odiados pelo mundo, mesmo sendo perseguidos pelo mundo. E aqui nós podemos entender por que lá na sua carta Tiago diz: tenham alegria quando passarem por muitas provações. E Pedro também, que estava aqui nesse dia, disse que nós também devemos ter alegria, ainda que a provação, ainda que a dificuldade, que o problema seja momentâneo. Então, provavelmente, eles estão lembrando ou refletindo as palavras de Jesus aqui na oração sacerdotal. Ou seja,
que no meio da dificuldade, no meio da perseguição, no meio da oposição do mundo, nós devemos encontrar alegria. E o Senhor Jesus Cristo ora para que o Pai supra o nosso coração de alegria. E nós não devemos nos esquecer que um dos aspectos do fruto do Espírito é a alegria. A alegria, né, que formoseia a nossa face, o nosso rosto, né? A alegria que é uma das manifestações do fruto do Espírito em nossa vida. Então Cristo ele ora para que o seu povo seja alegre, mesmo enfrentando dificuldade e oposição no mundo. E isso, meus irmãos, é importante, porque o desejo de Jesus é que nós enfrentemos esse momento agora com alegria. Não uma alegria efêmera, né? uma alegria humana, uma alegria forçada, mas a alegria que é fruto do Espírito, a alegria que é um gozo indizível, a alegria que levou Paulo a dizer: eu aprendi a estar feliz ou contente em toda e em qualquer situação. Então, o Senhor Jesus, ele não apenas orou pela nossa proteção, mas ele orou para que no meio da dificuldade, no meio da oposição, no meio da perseguição, quando estivermos enfrentando o ódio do mundo, quando estivermos experimentando os olhares condenatórios do mundo, nós tenhamos alegria no nosso coração. Que o nosso coração se encha de alegria, porque o próprio Jesus estava alegre nesse momento. E ele fala: mas agora vou para junto de ti. Isto falo no mundo para que eles tenham o meu gozo completo em si mesmos. Então, para que nós tenhamos o gozo de Jesus. Então, Jesus ele também sentia alegria. E a alegria de Jesus era a alegria de fazer a vontade do Pai. Era a alegria de completar a obra que Deus lhe confiou. Então, Jesus tinha gozo, mesmo sabendo que ele ia enfrentar a cruz. E ele, então, deseja e ora para que nós tenhamos alegria, mesmo nos dias difíceis, mesmo em momentos como esse de agora, em que nós estamos isolados, né? Eu sei que agora começou a flexibilizar aí o isolamento, a gente pode já ir com mais facilidade. Hoje mesmo eu fui ao supermercado e já encontrei mais filas do que normalmente nós encontrávamos no começo do isolamento. Então as pessoas já estão começando a se movimentar com mais facilidade, não é? Mas ainda assim, mesmo nesses dias difíceis, o Senhor orou para que nós tenhamos alegria. E por último, meus irmãos, o Senhor orou para que o Pai nos santificasse. E aí nós temos o verso 17. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Jesus orou pela nossa proteção, orou pela nossa alegria e orou pela nossa santificação. Ele orou para que nós sejamos consagrados a Deus. A palavra aqui usada no verso 17, tá? Santifica-os na verdade. O verbo santificar aqui traz a ideia de separar, de consagrar a Deus. Então o Senhor Jesus Cristo ele ora para que nós sejamos consagrados a Deus, que o Pai nos separe e nos consagre para si mesmos, né? Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Então o Senhor ora pedindo pela nossa santificação, pela nossa consagração a Deus. E como é que Deus vai nos consagrar? Por meio da palavra. Por meio da palavra. Santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Os ensinamentos de Jesus, né? A lei de Deus do Antigo Testamento, o ensino dos profetas, tudo isso constitui a palavra de Deus. Hoje, nós temos a palavra mais ampliada, porque quando o Senhor Jesus Cristo falou essas palavras, o povo contava apenas com os livros do Antigo Testamento. Nós temos hoje à nossa disposição, através das Escrituras, os ensinos de Jesus e os ensinos dos apóstolos, compreendendo aquilo que nós chamamos de Novo Testamento. Então, a totalidade das Escrituras, que compreende o Antigo e o Novo Testamento, são a palavra de Deus. E é através dela que o Senhor nos santifica.
Eu sempre comparei isso usando uma figura que está lá no capítulo 15 do Evangelho de João. Jesus ele falou que ele é a videira e o Pai é o agricultor. E nós somos os ramos. E o Pai, né, que é o agricultor, quando chega o momento certo, ele faz a colheita, ele tira, né, os frutos e ele faz a poda para que a videira, né, ela seja limpa e ela possa produzir ainda mais. Então eu sempre comparei a santificação a esse processo. E o podador, o agricultor que faz a limpeza da videira, ele tem que usar alguns instrumentos, ele tem que usar uma tesoura. Então eu sempre comparei a Bíblia a essa tesoura que vai cortando um galho que está seco, que vai remodelando a videira para que ela possa produzir cada vez melhor. Então a Bíblia é justamente esse instrumento que Deus usa, essa tesoura em suas mãos, que vai tirando, vai cortando, vai aparando todas aquelas coisas que não agradam a Deus e que impedem o nosso crescimento espiritual. Então, Jesus ora para que nós sejamos separados do mundo, para que nós sejamos consagrados a Deus, e Ele ora para que isso seja feito por meio da palavra. Muitas pessoas desprezam as Escrituras, mas entendam, a palavra de Deus é o instrumento que Deus usa na sua santificação. É a partir do momento em que você estuda a Bíblia e compreende as Escrituras que Deus ele vai moldando o teu caráter, vai moldando a tua mente, né, para que você compreenda aquilo que você precisa deixar e entenda aquilo que você precisa fazer para a sua santificação. Então é por essa razão que a palavra é tão necessária à nossa santificação. Mas não é isso tudo, não é somente isso que Jesus fala. Ele diz no verso 18, assim como tu me enviastes ao mundo, também eu os enviei ao mundo. E a favor deles eu me santifico a mim mesmo, para que eles também sejam santificados na verdade. Deus ele usa a palavra, mas a eficácia da santificação está em Cristo. E é por isso que nós lemos o verso 18 e o verso 19, especialmente, quando ele diz que ele se santificou em nosso favor. João Calvino, comentando esse versículo, diz que a eficácia da santificação flui do próprio Jesus. Então é através da santidade de Cristo, ou é a santidade de Cristo que nos alcança e faz com que a palavra seja eficiente na nossa santificação. Então, Jesus ele ora para que nós sejamos consagrados a Deus, para que nós sejamos separados do mundo, né? Separados para Deus, e que Deus use a palavra, né, em nossa santificação, porque o Senhor Jesus, ele se santificou em nosso favor, e a eficácia, a virtude da sua santidade, né, nos vem através das Escrituras e nos torna essas pessoas consagradas a Deus. Portanto, a gente viu aqui que o Senhor Jesus Cristo ele pessoalmente orou em nosso favor. Orou em favor dos seus discípulos, né? Ele inicialmente orou em favor dos 11. Mais à frente, a partir do verso 20, ele vai orar para aqueles que ainda não eram discípulos, para aqueles que seriam ainda alcançados pelo Evangelho, e certamente isso inclui também a nós. Mas observe o que ele diz no verso de número 20. Não rogo somente por estes, mas também por aqueles que vierem a crer em mim por intermédio da sua palavra. Então, a mesma oração que foi feita em favor dos 11, também reflete o desejo de Jesus por aqueles que ainda seriam alcançados pela palavra. Então, com toda tranquilidade, eu aplico esse texto a cada um de nós. E aí eu faço uma aplicação ou algumas aplicações com base naquilo que nós acabamos de ouvir acerca desse texto. E a primeira coisa que nós aprendemos aqui, podemos aplicar à nossa vida, é que nós estamos debaixo do cuidado paternal de Deus. Não se desespere, não perca a sua esperança, não se deprima, não se entristeça, não ache que você está vivendo o pior dos momentos.
Não pense que a vida não tem solução, que os problemas não vão acabar, porque você é cuidado por Deus. Deus, ele cuida de você. E por que eu sei disso? Porque o Senhor Jesus Cristo, ele orou para que isso acontecesse. Ele orou para que Deus cuidasse de você pessoalmente, cuidasse de você agora, cuidasse de você todos os dias da sua vida. Então, saia daqui hoje certo que o Senhor cuida de você. Essa foi a oração, esse foi o pedido pessoal de Jesus. Ele não orou para que você fosse tirado do mundo, mas para que você permanecesse no mundo e dentro do mundo você desfrutasse do cuidado de Deus. Então, mantenha a esperança, mantenha a força, se anime, porque Deus, ele cuida de você. E ele está cuidando nesse momento. Eu tenho certeza disso. Segunda coisa que nós aprendemos aqui no texto é que o Senhor também orou pela nossa alegria. Ele orou para que eu e você pudéssemos, nos momentos mais difíceis, experimentar o gozo e a alegria do Espírito. Eu sei que é difícil muitas vezes. Eu não estou dizendo aqui que você deve usar um riso forçado, fingir que você está feliz, que você está alegre. Mas eu quero que você entenda que o Senhor Jesus Cristo orou para que você encontre alegria e receba alegria, mesmo sendo odiado pelo mundo. E Jesus, ele encontrou alegria, mesmo sabendo que ele ia enfrentar a cruz. Então você e eu também podemos encontrar essa alegria, porque o próprio Jesus orou e ele provisionou essa alegria para nós. Então, você que é cristão, que ouve essa mensagem, saiba que Deus, ele também concede alegria além de proteção. Mas eu também quero deixar para você que o Senhor Jesus orou pela tua santidade. Orou para que você fosse consagrado a Deus. Eu não sei como é que você enfrentou esses dias de pandemia, de isolamento. Não sei se você cuidou da sua vida espiritual, se você cuidou da sua santidade, se você tem se dedicado a isso. Mas eu quero que você entenda que o Senhor Jesus Cristo orou para que você fosse consagrado a Deus, para que você fosse separado. Então, se você não cuidou disso, escute bem aquilo que Jesus Cristo falou em seu favor. Santifica-os na verdade. Então, o Senhor Jesus Cristo, ele orou para que você seja santo. E ele mesmo se santificou, né, para que a santidade dele pudesse nos alcançar. Então você tem uma responsabilidade a cumprir. Desenvolver a sua santificação. Buscar todos os caminhos e modos para que a santificação se processe em sua vida. Amém? Que Deus então nos abençoe. É isso, meus queridos irmãos e irmãs e visitantes que nos acompanham através da página do Facebook. Então eu deixo essa meditação com vocês, que vocês reflitam bem sobre aquilo que ouviram, que vocês busquem a Deus em oração para que Ele lhes ajude nas dificuldades que você tem enfrentado, para que você possa de fato realmente perceber o cuidado de Deus na sua vida. Muitas vezes a gente esquece ou não percebe que Deus está cuidando de nós. Que vocês também encontrem a alegria, que é uma provisão do próprio Jesus para nós, e que você busque a santidade de vida, porque o próprio Senhor Jesus também se santificou por você. Tá bom? Vamos caminhar para o final da nossa transmissão, mas antes eu quero fazer uma oração agradecendo a Deus por esse momento. Então feche os seus olhos. Pai querido, eu te louvo, eu te agradeço pelo privilégio que temos de ouvir a Tua Palavra, de escutar a Tua Palavra e de ser instruídos, ó Deus, através dela. Sermos instruídos através dela. Então, eu peço, ó Deus, que o Senhor aplique a Tua Palavra no coração dos meus irmãos, daqueles que ouviram, que o Senhor os incomode, ó Pai, assim como a mim também, para que eu possa viver de maneira plena aquilo que acabei de falar, e os meus irmãos também possam experimentar em suas vidas todas essas verdades que a Tua Palavra nos ensina através desse texto. Cuida, Senhor Deus, do Teu povo, como vimos aqui, por intercessão do Teu Filho, que o Senhor continue cuidando de nós, protegendo as nossas vidas. Nós sabemos, ó Deus, que tudo isso vai passar,
e o Senhor tem cuidado das nossas vidas. Não são os cuidados que nós tomamos, ó Deus, que tem nos preservado com saúde, mas é o Senhor que não tem permitido que esse mal atinja a nossa casa. E até mesmo, ó Deus, aqueles que foram parar no leito, no hospital, por conta dessa enfermidade, o Senhor tem manifestado a tua vontade através desses momentos, salvando alguns, levando a outros. O Senhor tem os teus propósitos, o Senhor tem os teus caminhos. Nós não conhecemos a tua vontade em tudo, mas nós oramos para que em meio a tudo o Senhor nos coloque paz e alegria no nosso coração. Abençoa meus irmãos e irmãs que fazem parte da igreja de Itapecerica. Prepara-os, ó Deus, para que ao retornarmos aos trabalhos normalmente, eles possam voltar com alegria, com desejo renovado de servir. E abençoa aqueles que têm nos acompanhado através do Facebook. Aqueles que não são da nossa igreja, mas que têm se achegado e ouvido as mensagens, os estudos. Que o Senhor abençoe a vida de cada um deles. Essa é a oração que fazemos em nome e por amor do teu Filho Jesus. Amém. É isso. Que Deus abençoe a vida de vocês. Muito obrigado àqueles que participaram da transmissão. Eu vou fazer uma saudação extensiva a todos. Eu não consegui pegar o nome de todos. E às vezes... Opa, minha secretária aqui me ajudou. Então vamos lá. Aqueles que estão participando conosco. Lucas Henrique, da família... É o Lucas da família do seu Ferreira. Que Deus esteja abençoando a vida do Lucas. Nosso irmão Dalberto, que está sempre conosco, que Deus esteja abençoando. O Rubens, que está também conosco. O seminarista Silvio. A Mônica Maximiano, que Deus abençoe. A Cleo, muito obrigado, Cleo. Deus também abençoe e fortaleça vocês aí também. O Dalberto. A nossa querida Janete, lá do Ceará. Que Deus abençoe sua vida. A irmã Essi. Muito obrigado, irmã Essi. O Marcos e a Alessandra. Que Deus abençoe. O Samuel Gomes, reverendo Samuel, da Igreja Presbiteriana Nova Canaã. Que Deus abençoe. A Silvana. Muito obrigado também, Silvana. Deus abençoe aí. A Rosa. Que Deus abençoe. Marinês. Fico muito feliz em ver a Marinês nas nossas transmissões. A Shirley. Carinelli, que Deus abençoe vocês. A Leila, Deus abençoe os irmãos aí que estão nos saudando. Boa noite a todos. Presbítero Alicer, que Deus abençoe. O Diácono Abival, Miqueias, Jorge, que Deus abençoe também Jorge. Então, Renata Paulino, Johnny, todos os que estão nos assistindo, muito obrigado. É muito importante contar com a presença de vocês nessa transmissão, tá? Então que Deus continue abençoando a vida de vocês e durante a semana estejam atentos às nossas programações. Terça-feira, o nosso IPIS no Lar, que é nossa reunião de oração interna. Essa reunião de oração não tem divulgação pelo Facebook. E na quinta, o nosso estudo bíblico no livro de Atos dos Apóstolos. Então, estejam todos convidados. Que Deus abençoe a vida de todos vocês. Um grande abraço e até as transmissões da semana.